Digam amém, digam graças a Deus. Este salmo foi composto pelo salmista Davi. Interessante notar que quando Davi compõe este salmo de número 63, ele não estava aqui nos seus aposentos reais, ele não estava no palácio, mas o histórico destes salmos nos fala que simplesmente o salmista Davi se encontrava fugitivo no deserto de Judá, porque seu filho Absalão havia se levantado contra ele. E o intento de Absalão, segundo aqui o versículo 9, era simplesmente procurar destruir, acabar com a vida de Davi. E Davi, com a sabedoria advinda de Deus, ele se afugenta de Jerusalém para evitar um verdadeiro derramamento de sangue. E é neste contexto de fuga em que Davi ele está numa situação totalmente desfavorável, que ele simplesmente vai ressaltar aqui neste salmo o seu grande anseio pela presença de Deus. E eu digo, irmãos, que este era o diferencial na vida de Davi. Porque em meio a tantas coisas que Davi, ele simplesmente poderia pedir a Deus naquele deserto, ele simplesmente vai anelar a presença de Deus. Ele poderia aqui pedir conforto, ele poderia simplesmente pedir o seu retorno, a derrota dos inimigos que se havia levantado contra ele. No entanto, neste salmo você vai observar uma coisa, que não há petições de Davi. O único anelo, o único desejo veemente de Davi era simplesmente a presença de Deus. E eu digo, irmãos, que se há algo que nós precisamos anelar nas nossas vidas, ansiar mais do que todas as coisas nessa vida, é a presença de Deus. O que somos nós sem a presença de Deus? Como eu disse, Davi, ele estava numa situação totalmente desfavorável, e mesmo assim, ele estava com seu desejo de uma aproximação, de uma intimidade com Deus naquele deserto. Deixa eu te perguntar, o que você costuma fazer quando está atravessando o deserto? Qual é a sede do seu coração? Qual é o anseio da sua alma quando você está passando por adversidades? Eu quero nesta noite destacar acerca de alguns pontos acerca deste anseio, a sede de Davi por Deus. Primeira coisa que eu quero destacar aqui, que o anseio de Davi era maior do que a sua sede física, meus irmãos e irmãs. Ele inicia o salmo dizendo: ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Ele diz: eu te busco ansiosamente. É um anseio bom, meus irmãos e irmãs, porque quantas são as pessoas nesses dias que têm ansiado tantas coisas vãs? Quantas são as pessoas que têm ansiado por coisas fúteis, banais, passageiras desta terra? No entanto, Davi ele está aqui dizendo: irmãos, ansiosamente a minha alma te busca, Deus. Deve ser o desejo do coração de cada crente aqui nesta noite. Por isso que eu fiz questão de perguntar qual é o anseio da sua alma. O que você tem buscado tanto nesses últimos dias? Davi chega ao ponto de expressar a sua sede e anseio pela presença de Deus, de tal forma que ele diz: a minha alma tem sede de ti, ó Deus. O meu corpo te almeja como uma terra seca, uma terra árida, uma terra exausta, onde simplesmente não há água. Veja que ele poderia desejar, irmãos, a água para saciar a sua sede física,
Mas o anseio de Davi era maior do que a sede pela água desta terra. Irmãos, que anseio, que desejo incontrolável deste homem pela presença de Deus. Davi sabia que o único que era capaz de saciar a sede é a presença de Deus, meus irmãos e irmãs. Lembra daquela samaritana? Jesus volta para ela e diz: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber das águas que eu lhe der jamais terá sede, igreja. Jesus disse: eu sou a água da vida, e aquele que bebe de mim jamais terá sede. Se há uma sede que nós precisamos ter nesses dias, é a sede pela presença de Deus. Anseio por Deus, meus irmãos, e eu te pergunto: qual foi a última vez que o seu coração se achou em anseio? Não pelas coisas desta vida, não pelos bens materiais, não pelas coisas deste mundo, mas simplesmente uma sede pela presença de Deus, irmão e irmã. Eu destaco também que o anseio de Davi por Deus era maior do que a própria conservação da sua vida, de tal ponto que ele vai dizer: porque a tua graça é melhor do que a vida. Você pode repetir isso nessa noite? A tua graça é melhor do que a vida. Simplesmente ele coloca Deus acima mesmo da sua vida, porque ele sabia que a fonte da vida estava em Deus. A prioridade de Davi naquele deserto, irmãos, era Deus. Era a presença de Deus naquele lugar, igreja do Senhor, de tal forma que ele diz: a tua graça, o teu favor é melhor do que a vida, é melhor do que as coisas dessa vida. Falo isso porque há pessoas nesses dias trocando Deus pelas coisas deste mundo, pessoas substituindo Deus, irmãos, pelos bens, pelos trabalhos, pela carreira, pelas coisas que às vezes são até coisas passageiras. Mas Davi, ele anseia tanto por Deus neste salmo, que ele diz: ah, Senhor, a tua graça é maior do que a vida, é melhor do que a vida. Eu quero a tua presença, Senhor. Eu não quero me satisfazer com as coisas deste mundo, porque se há algo que satisfaz a minha alma é a presença de Deus. Mas em terceiro, eu destaco que o anseio de Davi era maior também do que o próprio alimento físico. Davi ansiava Deus, irmãos, mais do que o alimento. Vale lembrar que ele estava aqui não no palácio, vale lembrar que ele se encontrava aqui no deserto, e isso literalmente falando, e nós sabemos que no deserto há escassez de água e também escassez de alimento. Ele poderia desejar saciar sua sede física, saciar a sua fome, mas a fome de Davi era pela presença de Deus, irmãos e irmãs. Eu fico me perguntando nesses dias: cadê a fome pela presença de Deus nesses dias? Nós andamos, irmãos, correndo atrás das coisas passageiras dessa vida. Muitos às vezes até se matam, se estressam, entram em depressão, porque Salomão ele vai dizer que é como correr atrás do vento. E eu te pergunto nesta noite, meu irmão, onde está o seu anelo, o seu desejo veemente pela presença de Deus? Foi Jesus quem disse que nós precisamos buscar primeiramente o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós precisamos saciar a nossa sede em Deus.
As águas que este mundo nos oferece são águas ilusórias, meus irmãos, mas a água e o alimento que Jesus nos dá traz sustento para as nossas vidas nesses últimos dias. De tal forma que Jesus vai dizer que eu sou o pão vivo que desceu do céu, e quem vem a mim jamais terá fome, meu irmão. Jesus tem uma água para saciar sua sede nesta noite. Jesus tem um pão, um alimento para saciar sua fome nesta noite. Eu até te digo, você pode procurar saciar a sua fome e a sua sede nas coisas dessa terra, mas são coisas passageiras, às vezes serão paliativo, porque o sustento verdadeiro e quem sacia verdadeira a nossa sede chama-se Jesus Cristo. E ele disse que se alguém tem sede, vem a mim, beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Ele estava simplesmente falando da presença maravilhosa do Espírito Santo na nossa vida, meus irmãos e irmãs. Davi, ele chega a dizer como que de banha, ou de gordura, em outra tradução diz o tutano, aquela parte maciça que fica no osso, dentro do osso. Ele diz, fartar-se-á minha alma. Mas ele vai dizer que é com júbilos, é com adoração nos meus lábios, que a minha boca te adora, Deus. Ele saciava sua fome, irmãos, pela presença de Deus. O alimento de Davi era Deus. Saciava sua sede em Deus, saciava a fome pela presença de Deus. Meus irmãos, que se levante uma geração de sedentos e famintos pela presença de Deus nesses dias. Em outro salmo se encontra Davi dizendo, ó Deus, meu Deus, de madrugada eu te buscarei. Fome, sede pela presença de Deus. Em quarto, o anseio de Davi era maior do que o próprio desejo de descanso, fisicamente falando. Ele vai dizer no versículo 6 e no versículo até o versículo 8, que no meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito durante a vigília da noite. A cama, que poderia ser um lugar de descanso, era um lugar de meditar em Deus. A cama, que poderia ser um lugar de repouso para Davi naquele momento, era um lugar, irmãos, para buscar intensamente a presença, a face de Deus. Isso nos leva a refletir acerca do nosso tempo, meus irmãos e irmãs. E aí eu pergunto, o que temos feito nós com o nosso tempo? Será que temos aproveitado todas as oportunidades para cada vez se aproximar de Deus? Davi, ele aqui está, irmãos, trocando descanso pela presença de Deus, porque ele achava que a presença de Deus, Deus na vida dele era melhor ou maior do que o próprio descanso. De tal forma que ele diz que no meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite, porque tu tens sido meu auxílio, à sombra das tuas asas eu canto, jubiloso. De tal forma que ele diz que a minha alma está apegada a ti. A alma apegada à presença de Deus, meus irmãos e irmãs. Eu te digo aqui nesta noite, que tudo que você precisa está na presença de Deus. Tudo que o seu coração almeja, anseia, está em Deus, meus irmãos e irmãs. E Davi, ele traz essa lição para nós, que nós precisamos colocar Deus como prioridade nas nossas vidas. Independente do quadro ou do momento que nós estejamos atravessando. Estamos vivendo dias corriqueiros, dias agitados, em que não há em muitos
certa forma, esse desejo de dedicar um tempo a sós com Deus. E veja que Davi, mesmo numa situação totalmente desfavorável, ele está buscando a presença de Deus naquele deserto. Em quinto, o seu anseio pela presença de Deus era maior do que a sua segurança pessoal, o desejo pela segurança pessoal. Isso se encontra aqui no versículo 8, versículo 9, que diz que a minha alma está apegada a ti. Você pode repetir isso nessa noite? A minha alma está apegada a ti. A tua destra me ampara, Senhor. Porém os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Mas a minha alma está apegada pela tua presença. Ele não está ansiando naquele deserto uma proteção especial. Ele não está aqui no deserto desejando proteção ou livramento para a sua vida, mas simplesmente o anseio exclusivamente de Davi era a presença de Deus, porque ele sabia que na presença de Deus tinha proteção, meus irmãos e irmãs. Na presença de Deus tinha livramento para a vida dele. Na presença de Deus tinha o sustento que ele tanto precisava. E ele desconsiderava todas as demais coisas naquele contexto, porque ele simplesmente via em Deus tudo aquilo que ele necessitava. Presença de Deus é o que nós precisamos. É o que nós precisamos ansiar e desejar com veemência na nossa alma. Quais eram os segredos então do salmista Davi? Davi amava Deus e não os favores de Deus. O que a gente vê hoje é o contrário. Há pessoas que amam os favores de Deus. Muitas pessoas se relacionam com Deus por aquilo que Deus pode dar, por aquilo que Deus pode fazer, por aquilo que Deus pode oferecer. Mas Davi, irmãos, ele amava a Deus acima das coisas. Davi era alguém que se aproximava de Deus olhando para a sua face e não para as suas mãos. E hoje a gente vê pessoas, irmãos, que se movem até Deus com segundas intenções. Os relacionamentos dessas pessoas estão compactuados com Deus que pode dar, com Deus que pode oferecer. Mas Davi, ele é uma lição para nós aqui nessa noite, porque ele amava a Deus independente das circunstâncias. Ele via Deus como a sua fonte de vida e uma fonte de água inesgotável, meus irmãos e irmãs. Segundo segredo de Davi é que Davi aprendeu a colocar Deus acima de todas as coisas dessa terra. Nada mais satisfazia Davi, irmão Geraldo, senão presença de Deus. Não era o ouro, não era a prata, não era o palácio, não era a vingança, a morte dos seus inimigos. Porque ele simplesmente, como humano, ele poderia desejar a morte daquele que havia se levantado contra ele, simplesmente tentar pagar na própria moeda. Mas o desejo de Deus era Deus, meus irmãos e irmãs. E o que tem que nos mover? Mover a nossa vida é Deus, criatura. Não é o trabalho, não é a família, não é as coisas dessa vida, não são as coisas terrenas que tem que mover o nosso coração, mas é Deus, meus irmãos. Paulo chega a ponto de dizer: porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas, meus irmãos e irmãs. E quem compreende a vida com Deus assim, ele desenvolve uma fé incondicional. Ele pode passar por qualquer circunstância, mas o alvo dele é Deus, meus irmãos. Ele procura satisfação somente, não nas coisas dessa terra, mas em Deus, meu irmão, minha irmã. E esse tem que ser o nosso pensamento.
colocar Deus acima de todas as coisas. Eu não estou falando que você tem que deixar de amar seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, seu filho. Eu estou dizendo que o seu alvo tem que ser a presença de Deus na sua vida. Você tem que acordar pela manhã e a primeira aspiração tem que ser Deus. Você tem que passar o dia e o seu coração tem que pulsar a presença de Deus. Você tem que voltar à noite, colocar a cabeça no travesseiro, e o primeiro pensamento à noite tem que ser Deus, meus irmãos e irmãs. Davi, ele nos traz este retrato, este exemplo de vida para nós aqui nesta noite. Porque tudo o que precisava está em Deus. Ele sabia que em Deus havia sua defesa. Ele sabia que em Deus tinha um alimento que ele tanto almejava naquele deserto. Ele sabia que em Deus, ali naquele deserto, ele estava protegido. Ele sabia que em Deus havia uma água que sacia a sede, que jamais terá sede novamente. Qual era o segredo de Davi, irmãos? Davi fazia de Deus o seu deleite. Davi fazia de Deus a sua satisfação, o seu prazer. Qual era o prazer de Davi? O prazer de Davi era por Deus. Qual era o deleite de Deus? Era Deus. Davi se deleitava nele, igreja. Davi se satisfazia, se preenchia em Deus, irmãos. E hoje as pessoas têm procurado satisfazer a sua alma por tantas coisas vãs: bebidas, fumos, vícios, noitadas, diversões e até mesmo trabalho, que às vezes se tornam Deus na vida da pessoa, até mesmo a família. E aí eu te pergunto, onde Deus tem ficado na sua vida, meu irmão? Onde que a presença de Jesus tem estado na sua vida? Que Deus seja o seu deleite, que a satisfação da sua alma não seja em se satisfazer com as coisas deste mundo, mas em Deus, igreja do Senhor. Irmãos, eu já vi crentes abandonando o Senhor por coisas tão simples nessa terra, trocando Deus por coisas tão supérfluas, coisas tão banais, coisas tão passageiras. Você possa repensar acerca desse fato nesta noite. Que Deus seja a primazia da sua alma. Jovem, que Deus seja a primazia do seu coração. Adolescente, que Deus seja a primazia do seu coração. Igreja, que Deus seja o seu foco principal. No seu casamento, na sua família, coloca Deus como prioridade na sua vida, meu irmão. Quero convidar você a se colocar de pé neste momento. Falei que seria uma palavra breve. Nós temos a ceia do Senhor, e como dito, alguns assuntos após a ceia do Senhor. Mas fica para nós, irmãos, este exemplo deixado aqui pelo homem que é considerado como um homem segundo o coração de Deus. Poderia ansiar tantas coisas, desejar tantas coisas, mas qual era o desejo de Davi? Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti. O meu corpo te almeja, como uma terra árida, exausta e sem água. Às vezes até pensamos, pregamos, dizendo que a nossa carne, o nosso corpo não quer Deus. Mas Davi havia desenvolvido uma vida de tão proximidade com Deus naqueles dias, a ponto do seu corpo, sua carne, desejar Deus. Pergunto mais uma vez: qual é o anseio do seu coração? Qual é o anseio da sua alma? Pergunto: o que tem sido prioridade na sua vida nesses últimos dias? Pastor,
Paul Washer, ele fala uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim: me diz o que ocupa a primazia do seu coração, e eu te direi que Deus você está servindo. Que Deus seja prioridade. Que Deus seja o seu deleite todos os dias. Este mundo é passageiro, as coisas deste mundo vão passar, meu irmão. Jovem, você que está gozando de talvez uma perfeita saúde, chegará um tempo que isso vai passar. Então busque a Deus, busque a presença de Deus, coloque Deus como prioridade na sua vida hoje. Você só tem a ganhar. Não feche seus olhos agora. Coloque a mão no seu coração. E eu quero convidar você que já é crente, salvo, renovar a sua aliança. Estava bom. A sua comunhão com Deus. Quero convidar você nesta noite a renovar o seu compromisso com Deus nessa noite, meu irmão, minha irmã. Abaixa a sua cabeça. Fecha seus olhos agora. Nosso Deus e nosso Pai, a palavra que me deste, eu a compartilhei com a tua igreja aqui nesta noite. O Senhor não libera sobre nós uma palavra em vão, Senhor. O Senhor conhece o coração de cada pessoa que aqui se encontra nessa noite. O Senhor sabe quem de fato precisa voltar-se, se achegar, aproximar-se e render a Ti. O Senhor conhece os corações nessa noite, ó Pai. Meu Deus, eu te peço que o Senhor desperte essa sede, esta fome por Tua presença nesses últimos dias. Que o Senhor levante uma igreja que deseja o Senhor mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que as coisas dessa terra, ó Deus. E o Senhor esteja despertando, ó Deus, esse desejo veemente no coração do Teu filho, da Tua filha. Assim como Davi dizia: ó Deus, meu Deus, de madrugada te buscarei, porque a minha alma tem sede de Ti. Assim como a coça anseia pelas correntes das águas, assim, ó Deus, a minha alma suspira, desfalece por Tua presença. Meu Deus, em nome de Jesus, que essa sede, esta fome seja despertada aqui nessa noite. Que haja um desejo de Te buscar, Senhor. Que haja um desejo de busca, há um desejo de renovo, de compromisso aqui nesta noite. Pai Santo, nós oramos ao Senhor, gratos por Tua palavra. Continue ministrando e falando ao nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor nesta noite? Podeis assentar.